Feliz. Cortaram aqui, ó. Rapaz, não gostaram da minha participação no louvor, aí cortaram lá o microfone. Mas é melhor assim, né? Porque senão ia estragar o louvor. Feliz sábado, igreja! Feliz sábado a você que está nos acompanhando aí pela internet. Antes de entrar na meditação dessa manhã, propriamente dita, eu não posso deixar de parabenizar duas pessoas muito importantes na minha vida e na vida da minha esposa, porque todas duas fazem aniversário essa semana. Minha mãe fez aniversário no dia 5 de setembro e com certeza está nos assistindo agora. Que Deus lhe abençoe e que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. A senhora é uma grande influência na minha vida. Que Deus lhe abençoe. E a outra é a mãe da Gisele, que está aniversariando hoje, Dona Conceição. Que Deus também possa lhe abençoar, que Ele lhe dê muita saúde, muita prosperidade, proteção, sobretudo que coloque no seu coração o desejo de se preparar para viver uma vida eterna e não apenas estar contando esses anos aqui. Então, parabéns para todas as duas, são pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Bom, no mês de julho, nós tivemos uma série, aliás, né, no primeiro semestre nós tivemos uma série aqui na igreja, aos domingos, foram várias séries na verdade, né? Falamos sobre família, falamos sobre a igreja e Cristo, falamos sobre os milagres de Jesus, e no último mês do semestre, em julho, nós tivemos uma série também, meio que relacionada à profecia, e alguém lembra o nome dessa série, não? Alguém lembra? Ih, rapaz, eu vou dar a primeira palavra. Ó, Julinha lembrou porque ela tapou o rosto e ficou com vergonha ali. Porque as crianças estavam muito atentas, viu, nas séries de domingo. Vocês precisam trazer, foi um negócio incrível. E a série, como é o nome da última série que nós tivemos no mês de julho, começava com o nome Time. Hã? Time? Time's up. Ou seja, tempo encerrado, chegou a hora, tempo esgotado, e nós abordamos ali o capítulo 24 e 25. O pastor Manolo me convidou, e nós pregamos ali cinco noites com esse tema. Né? Fomos trabalhando detalhadamente o capítulo 24 e 25 de Mateus. E o pastor Manolo me convidou, porque na último sermão da série, e mês de férias, né? Julho, muita gente viajando, muita gente fazendo muita coisa, e boa parte da igreja não estava aqui. Então ele pediu para que eu apresentasse novamente o mesmo tema que foi apresentado no último sermão da série Time's Up. Obviamente, eu ganharia mais 10 minutos, porque lá é só 30 minutos, aqui pela manhã 40, 45, às vezes quando eu prego vai mais, mas dessa vez aqui eu estou olhando para o relógio, acho que eu vou ter que ficar no mesmo tempo de lá, nos 30 minutos, o que eu acho muito difícil, viu? Muito difícil. Mas vocês já vão me dando aí uns 10 minutos a mais, provavelmente. Ok? Time's up, tempo cerrado, mas o título da mensagem de hoje não é esse. Embora o tema seja o mesmo, para hoje o título é Não vos conheço. Jesus, perto da sua crucifixão, leva os discípulos para o monte. E no capítulo 24 ele começa a discorrer os sinais, porque eles estavam preocupados. Jesus já tinha falado para eles 3 vezes que iria morrer e iria ressuscitar no 3º dia. Lembra do exemplo quando ele fala, dá o exemplo, criando um paralelo entre o profeta Jonas e ele. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, assim importa que o Filho do Homem também vai, ressuscite no 3º dia. E ele já tinha avisado os discípulos começaram a ficar preocupados com isso e começaram a pressionar ele, porque a gente é assim, a gente é ansioso, curioso demais, e começaram a perguntar, Senhor, ok, mas e como é que vai ficar essa situação? E o Senhor foi trabalhando com eles e o Senhor Deus fez uma promessa para eles, porque eles estavam perturbados com isso. E um pouco antes o Senhor tinha falado, não se turbe o vosso coração, calma. A gente escutou alguns sermões atrás aqui para não ficar ansiosos, né? Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu teria dito para vocês, mas lá tem moradas, e eu estou indo preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, eu vou voltar e vou levar vocês comigo, e a gente vai estar todo mundo junto. Glórias a Deus por isso. Mas aí com a pergunta aos discípulos, Senhor, quando é que isso vai acontecer então? Esse é o melhor cenário possível então. A gente vai ficar para o Senhor para o resto da vida? Quando é que isso vai acontecer? E aí ele entra no capítulo 24. Aí a gente já conhece daqueles sinais todinho, falsos cristos, falsos profetas e sinais no sol, na terra e tal, e vai falando ali. Mas quando chega aqui no finalzinho do capítulo 24 de Mateus, ele começa a entrar numa parte muito interessante. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24. Capítulo 24. A partir do versículo 42. Mateus 24, versículo 42. Todos aí acharam? Acompanhe a leitura. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor, mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Segura um pouquinho, mas espera aí. Jesus acabou de gastar um capítulo inteiro falando de todos os sinais que ia acontecer, e quando visse os sinais, o povo deveria saber que ele estava próximo. E agora ele já vai dizendo, cuidado, porque pode ter o risco de vocês serem pegos de surpresa. Mas mesmo com aqueles sinais todinho lá que Jesus deu, um monte de sinal, e ele falou, cuidado, porque vocês podem ser pegos de surpresa. Mas pegos de surpresa como? Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Opa! Quem é o servo fiel? Entendam, o capítulo 24 e o 25 é uma coisa só. É uma coisa só. Vai aparecer ali, já aqui a parábola das 10 virgens, onde nós vamos entrar um pouquinho nela, e tem a parábola dos talentos, e depois o julgamento das nações. É uma coisa só. E Jesus está dizendo, falando de um contexto escatológico, do tempo do fim, e ele está falando aqui de ser pego de surpresa, e agora ele chama esses que estão ouvindo de servos dele. E ele fala, quem é o servo que não vai estar dando a comida para os da sua casa, a comida certa no tempo certo? O que é a comida na Bíblia? Se a gente fosse usar um simbolismo profético, o alimento, o que é isso? Oi? Palavra de Deus. E a palavra de Deus, segundo aqui Mateus está dizendo, no tempo certo. Palavra de Deus, a verdade no tempo certo. O que a gente poderia dar que nome a esse negócio aqui? O que é a palavra de Deus mesmo? Ela é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Kécio falou alguma coisa ali? Vocês concordam com ele ou não? Dá para falar mais alto aí, Kécio? Verdade da palavra para os da sua casa no tempo certo. Verdade presente. É a verdade para aquele tempo. E aí o texto continua aqui. E Deus já está dizendo, olha, nesse momento aqui, eu estou esperando que os meus servos fiéis deem a verdade no tempo, dê um alimento para o povo no tempo certo, a verdade presente para aquela hora. Feliz o servo que em seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está esperando que os servos estivessem pregando a verdade presente e vivendo também, porque fica muito difícil você pregar uma coisa que você não vive.
E aí, mas a demora tomou conta da vinda do dono lá da terra, do senhor dele, e eles disseram, está demorando demais. E aí sabe o que aconteceu? Começou a bater nos outros da casa. Começou a se desentender, a dar um monte de briga e confusão, e depois fala que eles foram beber com os bêbados e tomar bebida, e foi lá viver esse estilo de vida. Na Bíblia mesmo, se a gente está falando de escatologia, quem é que dá de beber ao mundo, quem é que fica bêbado nesse caso? É o nome de uma mulher. Que na verdade é o nome da mulher, é o nome de uma cidade, mas é o nome de um sistema, é o nome de um estilo de vida que está sendo imposto em cima da gente. Alguém lembra disso aí, não? Rapaz, vocês estão, ó, fera, Babilônia. É ou não é? Então ele fala, vocês cansaram da minha espera, deveriam estar vivendo e pregando a verdade presente, cansaram da minha espera, agora estão dando as costas para os seus, estão aí se desentendendo e vão agora viver ainda o estilo de Babilônia. E aí ele fala, aí corre o risco de você ser pego de surpresa. Na sequência, Jesus entra agora na parábola das 10 virgens. Vamos aqui para ela, rapidinho, vocês já conhecem demais esse texto. Bom, antes de ler aqui a parábola das 10 virgens, eu queria mostrar uma coisa para vocês, para a gente contextualizar, certo? Porque na Bíblia acontece um paralelismo tremendo entre as coisas e ela vai se repetindo. Alguns chamam de paralelismo, outros chamam de tipologia, né? Coisas que acontecem lá e acontecem de novo mais para frente. Mas eu queria mostrar para vocês como era mais ou menos que acontecia o casamento judaico. Você sabe que tinha vários processos no casamento judaico, né? Tinha o momento do noivado, né? Primeiro o camarada ia lá para noivar. Quando ele chegava para noivar, ele tinha que levar um dote. Era o preço que tinha que pagar, ok? Para os pais da noiva. Porque era um bem muito grande e ele tinha que pagar um preço por ele. Qual foi o último noivado que teve aqui? Acho que foi o de Lucas, né? Lucas, se vocês virem a Adele andando de carro zero por aí, já sabe o que foi que aconteceu. Foi Lucas, pagando por Gabi. E ele pagava um preço, certo? Mas ele não casava ali naquele momento. Ele se comprometia com a noiva e com a família e dizia assim, ó, olha, a gente está noivo, está aqui o preço pago. Eu vou preparar um lugar para você. Quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar e aí a gente vai casar. E aí o que acontecia? O camarada ia lá, trabalhava um monte, montava todo na casa do pai dele, né? Porque família patriarcal, todo mundo morava lá, e ele ia preparar um lugar lá para a noiva na casa do pai dele, certo? Depois, quando chegava, geralmente era um período de um ano assim, e geralmente chegava o período que a casa estava pronta, ele ia e saía da casa do pai dele para ir pegar a sua noiva. Esse trajeto da casa do pai para pegar a noiva era acompanhado de um cortejo que se chamava cortejo nupcial. Obviamente, naquela época não tinha iluminação nenhuma, a iluminação era feita através das lâmpadas que o povo saía carregando para iluminar o caminho junto com o noivo, e o povo ia acompanhando, né, o noivo. Quando chegava lá e ele pegava a noiva, deixa eu voltar, quando ele chegava e pegava a noiva, ele no cortejo seguia e tinha uma coisa que se chamava o rupá. O rupá era essa tenda aí, ó. Tem algumas fotos aqui, você vê que os casamentos judaicos, eles sempre ainda seguem essa tradição, eles botavam o rupá. Eles paravam embaixo do rupá, daquela tenda, e assinava o contrato de casamento. Esse contrato de casamento é chamado ketubá. Essas são fotos de ketubares aí, inclusive você vê o formato do ketubá, o que é que lembra pra gente? Oi? É isso aí, os 10 mandamentos, né? Inclusive o próprio texto que muitas vezes é colocado ali no ketubá, é um texto apresentado mesmo ali de Êxodo 19. Eu vou explicar a vocês por que já já.
né? E aí está o formato Ketubá. Eles assinavam esse contrato, o contrato final feito, e agora eles estavam indo para a casa lá do pai. Entravam na casa, junto com o cortejo, junto com as damas lá e todos, né? E todos entravam. O que é que acontecia? Eles carregavam esse rupá até a recâmara dos noivos, era o quarto, né? Quando entrava lá na recâmara dos noivos, e aí eles iam para as bodas dos noivos. Noivo e noiva na boda dos noivos. Obviamente, fechavam a porta. E os convidados ficavam lá fora esperando. Ô, rapaz, esses noivos estão demorando demais, que é isso? A gente com fome aqui, barriga roncando. Eu me lembro de uma entrevistinha que alguns de vocês, não sei se vocês conhecem, um entrevistador de criança. Eu gosto muito de ver criança sendo entrevistada. De vez em quando eu e Gisele ficam assistindo, que é interessante as respostas. E o Art Linkletter, ele tinha um programa de entrevistar criança, passou muitos anos aí, e era uma resposta meio louca assim, né? E teve uma vez, e era um programa cristão. E aí pegaram a criancinha lá e perguntaram para ela: vocês vão para a igreja? Vamos para a igreja e tal. Ah, que legal. E como é a família de vocês? Você gosta de família? Vocês gostam de família? E vocês fazem alguma coisa para se divertir? Faz, a gente se diverte muito, brinca e tal. Ah, que legal. E os pais de vocês fazem alguma coisa para se divertir? Faz, eles também se divertem. E o que é que o pai e a mãe de vocês fazem para se divertir? A menina falou: eu não sei, eles trancam a porta. No casamento judaico, eles iam para a boda dos noivos. E os convidados estavam lá esperando para a ceia das bodas do noivo. Quando eles saíssem da recâmara, aí sim haveria a ceia das bodas. Você sabe que esse processo é exatamente aquilo que a gente consegue ver, inclusive, na compra de Deus do povo de Israel. Ele vai, anuncia o pagamento do preço, a morte do cordeiro, ele pagando o preço, pede para marcarem os umbrais no meio do caminho, porque a intenção era tirar eles daquela situação e levar para a terra prometida. No meio do caminho eles param para assinar o Ketubá. A nuvem do Senhor para sobre Israel, cobre eles como um rupá. E eles assinam o Ketubá. Aí foram os votos de Deus com o seu povo no seu casamento. Êxodo 19 está lá Deus dizendo: eu escolhi você dentre todas as outras nações para ser um tesouro precioso para mim. Não é assim que a gente faz aqui quando vai casar, né, os votos? Eu não prometo, não tenho olhos para mais ninguém, só você e tal, tal, tal. Deus fez assim com Israel. Resposta de Israel, os votos: nós faremos tudo que o Senhor disser. Moisés recebe o Ketubá, os 10 mandamentos, a lei de Deus, e eles assumem esse contrato, a lei de Deus, o Ketubá, casando com Deus. O problema é que nós seres humanos somos terríveis, né? E como a gente já conhece a história, Deus foi traído na sua própria lua de mel. Deus foi traído na sua própria lua de mel. Porque quando Moisés desce, ele encontra o que estava acontecendo lá e a adoração daquele bezerro de ouro, né? Isso a gente já conhece. Aí a gente começa agora a ter um melhor contexto da parábola das 10 virgens. Porque o Senhor Jesus, quando veio aqui, ele pagou o preço também e falou para os discípulos: eu estou indo preparar um lugar. Estou indo preparar um lugar. Mas vamos lá. Vamos ler aqui a parábola agora, rapidinho. Capítulo 25, versículo 1. Nesse momento, o Senhor Jesus está no monte e olha para Jerusalém, possivelmente viu uma casa toda iluminada, algum cortejo passando e aproveitou o momento para fazer a aplicação dessa parábola. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas junto com mais candeias, com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormecia. Primeira coisa, deixa eu só mostrar esse texto aqui para vocês.
a necessidade do estudo dessa parábola. A parábola das 10 virgens, esta parábola, foi e será cumprida ao pé da letra. Ela foi e será cumprida ao pé da letra, pois ela tem uma aplicação especial para este tempo. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudados. Review and Herald. Ela foi e será cumprida. Esse foi cumprida, a gente não vai trabalhar aqui agora, porque isso se aplica ao movimento de 1844, quando ouviu-se o clamor, lá vem o noivo, e Deus vai para o seu ministério bifásico ali no santuário celestial. Nós estamos tentando trazer a experiência mais para a gente aqui. Essas virgens aqui estavam lá nesse local esperando a vinda do noivo, porque elas sabiam que o noivo ia passar. Essas virgens, elas não eram hipócritas. Elas queriam de fato ir para o casamento. Ninguém estava ali para fazer brincadeira. Elas de fato se interessaram, apreciaram aquele momento, gostavam dos noivos, foram convidados e elas queriam estar lá. Sendo que é o seguinte, elas adormeceram. E elas adormeceram porque estavam esperando. Imagina, eu sou convidado para jantar na sua casa. E aí a gente não marca uma hora certa, só fala assim, vai ser ali no período da noite, do pôr do sol, assim, pôr do sol, mas não marcamos um exato momento. Aí você prepara tudo e tal, e aí, que horas é o pôr do sol? Depende da estação, mas agora é mais ou menos o quê? 7h40, por aí? E aí você imagina, ele vai chegar mais ou menos por essa hora. E aí se prepara tudo. Não marcou a hora exata, mas você sabe que é naquele momento ali, é naquele momento, naquele período ali de tempo. E aí das 7h30 e tal, você olha para o relógio, não, mas ainda está ok. Aí das 8 horas, não, já passou 15 minutos, mas está ok. Aí dá 8h30, mas você está esperando, certo? Você estava esperando. E aí dá 9 horas, 9h30, 10 horas, você já começa a ficar preocupado. Rapaz, será que o que aconteceu? Nunca acontece isso, né? Principalmente para comer com o Júnior, é só chamar ele vem. 11 horas, 11h30, 11h45. Essa altura do campeonato, o que é que você vai fazer? Me diz aí. Oi? Não vem mais, o que é que você vai fazer? Vamos dormir, minha gente. Vamos dormir que tem coisa para fazer no outro dia. Você vai dormir. Você cansou de esperar. Cansou de esperar. Houve um atraso. Aqui no capítulo 24, enquanto os servos deveriam estar pregando a verdade presente e em união com as pessoas, eles invertem o papel, param de pregar, entram em conflitos com os outros e vão viver um estilo de vida diferente, porque demorou, tardou, eles cansaram. A fé foi testada na demora e eles desistiram. Aqui acontecem as mesmas coisas nas virgens. Não é possível, que demora é essa? Que demora é essa? Mas o texto aqui apresenta uma coisa. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um clamor. Lá vem o noivo. À meia-noite ouviu-se um clamor. Por que meia-noite, hein? Você sabe que é interessante que na Bíblia a gente encontra várias citações com esse negócio de meia-noite? Aqui, ó. Última praga do Egito, Êxodo 11:4. Lembra aí do momento? Das pragas, estamos ali no processo também. À meia-noite, disse, pois, Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Jacó, lembra da experiência de Jacó? Tempo de angústia de Jacó. Praga, tempo de angústia. Patriarcas e Profetas 1:135. Subitamente desprotegido, Jacó prostrou-se em terra em profunda angústia. Era meia-noite. Getsemane. Terrível cena. O Salvador aprisionado à meia-noite. No Getsemane, arrastado daqui para ali. Desejar a todas as nações. É a meia-noite. Isso aqui a gente conhece bem, né? Eventos finais. É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo.
Olha que interessante. À meia-noite aqui, nas 10 vezes, é apresentada a mesma coisa. E até textos extra-bíblicos, como, por exemplo, o livro 13 de Neumann, fala que o momento da invasão de Jerusalém na cidade, quando estava entardecendo, as nuvens começaram a se formar no céu, começou a se formar imagens de cavalos e de guerreiros e tal, nas nuvens do céu. E à meia-noite, fala Neumann, os portões da cidade abriram-se sozinhos. Que coisa incrível. À meia-noite ouviu-se o clamor. A meia-noite é o momento mais escuro da noite. É onde se tem mais dificuldade de se visualizar qual caminho certo deve ir. É a meia-noite. Ao ouvir o clamor, lá vem o noivo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O apelo para se vigiar já não está mais feito em sinais aqui. Ele passou por uma transição, o apelo agora para você vigiar, porque você pode ser pego de surpresa. No contexto das 10 virgens, era que no momento em que elas acordassem, ela poderia estar sem óleo, certo? Sendo que quando ela chega lá no final da casa do noivo, do pai do noivo com o noivo, que elas batem lá, Jesus olha para elas e fala assim: eu não conheço vocês. Mas espera aí, elas não tinham óleo? O problema foi não ter óleo e não conseguiu acompanhar o cortejo? Ou o problema era ele dizer: eu não conheço vocês? Vocês estão percebendo que Deus está fazendo, Jesus está fazendo uma correlação com não tem óleo, com não conheço vocês. Não tem óleo, não conheço vocês. Ou seja, é a mesma coisa. Nessa parábola e em outros momentos na Bíblia, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Isso a gente já sabe, né? Ezequiel, Zacarias 4 e vários outros textos. Não conheço vocês, azeite em dobro. Sabe qual é o problema? É porque é o seguinte: imagina você ir para um casamento, olha que coisa desconfortável. As virgens, e a Bíblia classifica ela de virgens sábias e virgens nécias, né? Essas nécias, deixa eu passar aqui, isso aqui era um... Eu vou mostrar. Eu mostrei lá na série Time's Up, é porque a gente gosta de ciência, né, os cientistas. Coincidentemente, fora a Bíblia também, eles chamam esse relógio do Doomsday, o relógio do fim do mundo, né? E de vez em quando os cientistas do planeta, as grandes cabeças do planeta, eles se reúnem para definir em que hora a gente está nesse relógio do fim do mundo, né? Isso tem nada a ver com religião, viu, gente? Tem nada a ver com religião. E aí eles, agora, em 2019, janeiro, né, 24, aqui, se reuniram em Washington e declararam aqui, ó, que o relógio foi apontado que está faltando 2 minutos para meia-noite. Olha só, coincidência esse negócio, né? Que coisa. Olha esse texto aqui, ó. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo, não caíram sobre a rocha que é Cristo e permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. O processo de conhecer a Cristo é o que de fato vai importar. Você sabe que já foi o tempo em que às vezes eu ficava muito preocupado quando as pessoas quebravam a regra, né? Quebravam a regra, como a gente estudou aqui na lição essa semana. O sentimento dos profetas em si não era um sentimento de tristeza porque as pessoas estavam desobedecendo a Deus e quebrando a regra. Era porque aquilo era simplesmente um sintoma de quem estava distante de Deus. E você sabe que já foi o tempo onde a minha preocupação comigo mesmo e com as pessoas era: será que eu vou obedecer isso aqui, né?
os padrões da igreja e tal. Não. Eu estou longe de Cristo ou estou perto de Cristo? Eu conheço a Cristo de fato ou eu estou longe dele? Esse era o problema das virgens. A questão é que ir para um casamento, imagina, as virgens nécias olhavam para as outras virgens e diziam assim, esse povo, que coisa, que besteira é essa? Como é que a pessoa vai esperar um noivo? O noivo já está vindo, já está vindo. É o dia, chegou a hora, já está de noite, o noivo já está vindo. A gente só vai com as lâmpadas para iluminar o caminho. Sabe por quê? Porque não tem como ver o caminho certo. Que caminho seguir, que decisão tomar, que direção tomar à meia-noite, a não ser que você tenha a luz. A palavra de Deus com óleo para poder ela acender e brilhar. Não tem como. As opções são inúmeras e o diabo está demais. Dentro e fora da igreja, vários caminhos. E você fica na escuridão às vezes. Não tem como enxergar que caminho seguir sem que tenha lâmpada na mão acesa. E elas seguiam e foram lá. Aí olhava para as sábias e dizia assim, mas que coisa brega. Agora eu vou para um casamento com a lâmpada e vou ter que sair carregando um vaso assim. Vocês gostam de carregar um monte de coisa? Eu fico danado quando tem que carregar um monte de coisa assim, você sai andando assim e bota para dentro da... Gisele já está rindo ali porque ela sabe que eu fico... Carrega, bota uma coisa, pega o negócio, pega a comida, pega não sei o que, aí você sai carregando assim. Agora imagina aquele povo, comprou vestido novo, tudo arrumado, cheiroso, já está com a velinha, vai ter que sair andando no meio da rua carregando um vaso agora cheio de óleo para ir para um casamento. Essas virgens que estão carregando esse pote aí grande, correndo o risco ainda de cair, se melar e melar tudo. Sabe o que essas virgens são? Gente, precisa disso não, gente. Precisa disso não. Isso aí, isso é exagero, rapaz. Então, para que a lâmpada tem óleo suficiente? Olha, daqui para a casa do noivo, esse percurso, a gente já fez aí algumas vezes. Isso aqui dá para ir voltar 3 vezes. Isso é exagero. Sair carregando com... Imagina, eu vou para um casamento, ficar esperando o noivo e a noiva, com lâmpada e carregando um pote assim extra, cheio de óleo, pesado ainda mais. Não, isso não precisa desse negócio, não, isso é exagero. Mas elas não contavam com um episódio, porque o noivo demorou. Nessa demora, elas adormecem. Quando vem um clamor, lá vem o noivo, aí é que está o problema. Agora, quando elas acordam, ela olha para o lado e fala assim, dá um pouquinho do seu. Aí o que foi que as sábias falaram? Gente, não tem como, porque se eu der para você, eu fico sem. Porque a porção do óleo é para mim. A porção do óleo é para mim. E sabe como quando a gente sabe que tem porção em dobro, que o pote está cheio e que tem porção em dobro? Porque os vasos naquela época eram vasos de barro, né? Hoje tem a garrafa de vidro, você vai vendo subindo, mas você vai botando óleo. Aqui está o vaso, eu boto um pouquinho de óleo, aí o vaso está aqui normal. Está cheio ou não está? Você não tem como saber, né? Aí você vai botando mais óleo. Aí está cheio ou não está? Não tem como saber. Quando é que a gente sabe? Quando transborda, quando derrama. E o óleo sai. Sabe que algumas pessoas podem usufruir do benefício do óleo em dobro de alguém. Porque o óleo serve para curar. O óleo serve para fazer a comida. Mas não dá para dar o óleo para outra pessoa, porque o óleo se adquire na experiência individual. Elas falaram, não dá para eu dar. É uma experiência intransferível e pessoal. Intransferível e pessoal. E o óleo ele é prensado muitas vezes. E para que o óleo caiba nesse vaso, para ser prensado, e o óleo caber nesse vaso, esse vaso tem que estar vazio. Você sabe que na Bíblia o símbolo do óleo, ele vem do Espírito Santo, ele tem como água, como óleo. Para carregar tem que ter um frasco vazio, como ar. Para ser cheio do ar tem que ter um vácuo, também tem que ter um buraco para que o ar entre. Ele é o símbolo do fogo,
Para você receber o fogo, você tem que estar disposto a se queimar, a ser purificado. Sabe onde é que se adquire a amizade com Cristo? O acúmulo do óleo extra, onde o óleo é prensado. Você sabe que a palavra Getsemane significa oil pressor, ou seja, é onde o óleo é esmagado, onde sai o óleo ali. Foi exatamente o local onde Cristo foi. E qual era o grande dilema de Cristo ali no Getsemane? Qual era o grande dilema dele ali? Ele olhou para o Pai e falou o quê? Depois que com a natureza humana olhar para o desafio espiritual na frente dele, todo mundo ali rejeitando, olhando em visão profética, até vendo seus próprios discípulos com medo, fugindo, negando ele. Ele olha para o Pai e fala o quê? Senhor, se possível, ele estava colocando a vontade dele humana, é a vontade dele, é o que ele queria ali para Deus, mas ele olha para Deus e fala o quê? Seja feita a tua vontade. Qual era o dilema de Cristo? Para que se cumprisse na vida dele, ele coloca a vontade dele e a de Deus. A decisão de Cristo, o nosso exemplo foi que se faça a sua vontade, mas o dilema do Getsemane, onde o óleo estava sendo espremido ali, era a minha vontade ou a vontade de Deus? Porque óleo vem na renúncia, tem que estar vazio. Tem que abandonar o orgulho, a vaidade, a opinião própria. Vocês lembram do episódio do profeta com a viúva? A viúva estava sem óleo na botija. O profeta chega, fala, não se preocupe, pega o teu filho, manda ele buscar a vasilha. O menino traz a vasilha. Olha aí, vamos lá olhar. O óleo começou a cair, ele ia botando um pouco de óleo e a vasilha ia enchendo. Pega outra vasilha, ia enchendo. Pega outra vasilha, ia enchendo. Pega outra vasilha, ia enchendo. Pega a vasilha, ia enchendo. Quando foi que parou de cair óleo? Oi? Acabou a vasilha. Enchia, ele ia para outra vasilha. Enchia, acabou a vasilha. Enquanto tem vasilha seca, vazia, limpa, tem óleo para ser derramado. Entende? Enquanto tem gente vazia do eu, olhando para Deus e dizendo, Senhor, eu tenho muita vontade de muita coisa. Senhor, eu estou com esse problema diante de mim, na minha frente. Mas eu vou renegar o eu. Isso acontece, meu amigo, em toda a área da nossa vida. Nos relacionamentos, na nossa alimentação, no nosso, como a gente se diverte, naquilo que a gente assiste. Senhor, eu estou com vontade de muita coisa, mas que a tua vontade seja feita. O óleo prensado, porque conhecer a Cristo é o que definiu essa história aqui. E sabe, não dá nem para despejar uma garrafa cheia de óleo de uma vez só num vaso, porque o vaso é grande, você pode receber muito óleo, mas a boca do vaso é pequena. E ele tem que cair aos poucos. Deus é tremendo, né? Porque a gente não está acostumado com muito poder. E ele tem que ir modulando e fazendo a gente aprender as coisas. E nas nossas experiências que a gente vive no dia a dia, é no dia a dia, nas coisas mais simples da vida. A gente acha que esse negócio de receber o Espírito Santo, chuva serôdia e tal, é no momento da perseguição. E vem, meu amigo. Quando essas virgens aqui, semana passada um amigo meu mandou um texto para mim, ficou sabendo de algumas notícias e falou assim, se isso aqui não for sacudidura, eu não sei mais o que é. Eu mandei um texto para ele. O problema é que quando a gente tiver certeza que é sacudidura, as virgens acordam. Entendeu? Quando a gente parar assim e dizer, meu Deus, agora o negócio vai. Agora vem o noivo. As virgens acordam. Sendo que quando elas acordam, como é que está a situação? Já está definida. O óleo ele cai aos pouquinhos. Porque Deus ele tem que ir modulando.
ensinando a gente a lidar com poder. Poder. A gente não sabe o que é isso. Principalmente o poder do céu, porque o reino de Cristo é inverso, né? Os pequenos são os grandes, os pobres são os ricos, os humilhados são os exaltados. A gente não sabe lidar com isso. Ainda não. E Deus está tendo que colocar a gente nesse processo para aprender como isso acontece. Porque Ele quer encher-nos do azeite para nos preparar para a sua volta. E alguns olham para o tempo futuro e olham a perseguição. Sabe que a gente fala dos 144 mil, né? Aquele povo ali, aquela tropa de elite e tal. Eu fico pensando, gente, por que será que esse povo é 144 mil? É porque eles são os maiores santos que viveram em toda a história. Não. Eles de fato, sim, vencerão a marca da besta. Eles de fato receberão a chuva serôdia. Mas sabe por quê? É porque se não fosse isso, eles não sobreviveriam nesse tempo. Não teria condições de passar nesse tempo. É por isso que tudo é um processo, e a chuva serôdia também, o derramamento do Espírito Santo em dobro, ele é um processo, e vai vindo aos poucos, e vai se avolumando, como fala o Espírito de profecia. Porque ele começa aqui pouquinho, e vai se avolumando o derramamento do Espírito, sobre aqueles que buscam, que respondem à verdade presente, à verdade para o tempo certo, que atendem às condições para o derramamento do Espírito Santo, aqueles que se esvaziam de si mesmos, que renunciam à sua própria opinião, à sua própria vontade, e ele vai aos pouquinhos. Sabe por quê? Porque à medida que vai caindo mais Espírito e mais poder, a situação vai piorando e eles precisam de mais poder. Entende? As condições nas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, os desafios sociais que a gente está vivendo, os desafios naturais, violência, as crises doutrinárias na igreja, tudo isso, ela vai crescendo, e para passar por isso, a gente precisa de mais e mais poder. É porque a gente precisa que Deus dá, porque se não fosse esse poder extra, a gente não ia conseguir passar por isso. Quando chega no ápice da crise, aí sim, perseguição, decreto dominical, aí sim, ápice do poder, chuva serôdia em profusão. Entende como é que funciona? É assim que funciona. Uns 2 anos atrás, alguns meses atrás, né? Eu vivi momentos muito, muito intensos com Cristo. Ao ponto de nesse momento aqui, enquanto eu estou falando para vocês, e nas últimas semanas, de eu estar abalado com saudade daquilo. Mas eu sofri muito. Momentos muito difíceis. Mas Deus me deu experiências incríveis. Algumas delas eu conversei com alguns de vocês, outras eu não conversei. São coisas muito íntimas. Mas uma semana eu estava trabalhando. Nós tivemos uma semana de oração aqui muito, muito desafiadora, muito forte. Deus enviou um seu servo aqui. E aí, eu conversando com Deus durante a semana e tal, e falei, Senhor, puxa vida, isso não é coisa que você deva pedir não, tá? Isso não é coisa que você se deva pedir não. Mas Deus tem misericórdia da imaturidade da gente às vezes, né? Também não sei se foi algo movido pelo Espírito. Mas eu falei, Senhor, poxa vida, o Senhor não... Faz tanto tempo assim que, né? Aconteceram as coisas muito fortes assim. O Senhor não queria me dar um sonho, não? E aí, naquela semana eu orei 3 vezes. E nada aconteceu, né? Na sexta-feira, eu e Gisele, a gente assistiu ali fazendo culto e assistindo alguns vídeos e tal. Ela foi dormir. Eu fui orar e falei, Senhor, por favor, me levanta às 3 da manhã para a gente conversar. Mas se o Senhor quiser me levantar com um sonho, eu vou ficar muito feliz. E fui dormir.
De repente eu começo a sonhar. É um sonho, tá, gente? É um sonho. Vocês sonham também. Todo mundo sonha, né? É um sonho. E aí, de repente eu estou no sonho, eu estou dormindo, e Deus me levanta para orar. Eu olho para o relógio, 3 da manhã, no sonho, tá? E vou para a sala. A gente ainda estava morando no apartamento, e aí eu fui para o local que eu sempre acordava para orar. E aí estou orando, abro a persiana e estou orando. De repente eu levanto a cabeça, olho para fora da janela, e começou a se formar um arco-íris, assim. Muito forte, com luzes muito fortes. Não era sabe aquele arco-íris meio transparente, não. Não, era uma coisa que se formava assim muito forte. E o arco-íris ele foi subindo, subindo, subindo. De repente, que eu olhei, eu falei, meu Deus, que coisa incrível, essas coisas, um negócio pá, assim. De repente eu olho, Gisele acorda, aí vem para junto, já vem assim, tá vendo aí o que está acontecendo aí fora? Isso está no sonho, tá, gente? Tá vendo o que está acontecendo aí fora? Eu falei, que coisa incrível. E aí, na ponta do arco-íris começou... Sabe aquela velinha de bolo? Sabe aquela vela de bolo assim que a gente acende e fica chuviscando assim? Meio que fogo? Na ponta do arco-íris começou a chuviscar. E aí, ia caindo bem pouquinho assim. Ó. E ele ia subindo. Ia caindo, caindo bem pouquinho. O que não caía, ia subindo, ia formando a nuvem. E caía um pouquinho, caía um pouquinho. Quando a nuvem completou, as gotas iam caindo, ia se intensificando à medida que ia subindo, a nuvem se forma, e aí ela caiu de uma vez só, assim. E eu escutei uma voz, no sonho, essa é a chuva serôdia. Acordei. Foi o que eu fiz, saí correndo pela janela, né? Lá para frente da sala. Saí correndo, cheguei lá, abri a persiana, estava tudo escuro. Mas era às 3 da manhã e eu fui orar. Uma coisa, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. O processo ele vai crescendo porque a gente vai precisando. As dificuldades vão aumentando. As crises vão ficando mais sérias. Os desafios maiores. Decisões mais importantes onde a gente tem que tomar de que lado fica. E para isso a gente precisa de poder extra. E Deus está disposto a derramar com quanto haja vaso vazio. No casamento judaico aconteceu exatamente assim. Vai ser muito triste, sabe, gente? É aquela oração de Paulo, né? Que é que adianta perder a vida, salvar o mundo todo, pregar o evangelho e perder a própria salvação? Que é que adianta passar tanto tempo na igreja, se envolvendo com os ministérios, trabalhando com tudo, renunciando tanta coisa, mas não tudo, e perder a salvação? Isso infelizmente, é o que a parábola das 10 virgens aponta para a gente. No seu processo, acontece um casamento com Cristo também. Um dia Cristo lhe chamou para um noivado. Ele apresentou o preço da cruz, o sacrifício que ele fez por você. Você aceitou a graça de Cristo, que é de graça e é maravilhosa. Você foi se apaixonando pelas histórias de Cristo, pelo caráter de Jesus, pelo amor de Cristo, pelo poder de Cristo. Você foi se apaixonando. Depois você resolveu casar. Você aceitou fazer parte de um povo que assinou o Ketubá, que guarda os mandamentos de Deus. Agora, e as bodas? E a intimidade com Ele, como é que está? Na verdade, eu nem sei em que fase você está, porque você que está me assistindo também aí agora, e aqui na igreja, pode ter gente ainda que nem noivou com Cristo. Não começou nenhum estudo bíblico ainda. Só ouve as histórias. Se você estiver nessa fase, a Igreja Brasileira de Dallas está disposta a estudar a Bíblia com você. Conhece mais a Ele. Esse período do namoro, da amizade, para você noivar, estuda. Conhece quem é Cristo para você se apaixonar. Vem para a gente, pede estudo bíblico. Pede para estudar a Bíblia.
Mas você que já casou com Ele, aceitou guardar os seus mandamentos. Imagina um casamento onde vocês assinam o ketubá, fazem os votos aqui, e no final, depois de se despedir de todo mundo, você chega para a noiva e fala: agora, tchau meu amor, vá para a casa do seu pai, e eu vou para a minha casa, e tchau para todo mundo. Esse casamento funciona ou não? Você queria um casamento assim ou não? Não, né? Tem que ter intimidade, é ou não é? E se não tem intimidade, tem que resolver, porque tem que ter intimidade do casal. Porque casamento não funciona assim. Com Cristo é a mesma coisa. De repente você já assinou o ketubá. Você está guardando o sábado, está dando o dízimo, você está fazendo o seu melhor para observar a lei de Deus, mas cadê o óleo em dobro? Cadê a intimidade com Cristo? Cadê as experiências com Cristo? Casamento não funciona assim. Isso aí sim é religião e legalismo. E isso vai por dois lados, né? Porque uns não querem nada, não querem nem o noivado, fica só no conhecimento mesmo, e os outros só querem a lei. E aí a gente se perde nesse meio difícil. Mas aqueles que têm a lâmpada com o Espírito de Deus e o Espírito em dobro, eles conseguem enxergar no momento escuro o caminho certo a seguir, a tomar a decisão. Amigos, não tem uma outra alternativa para o povo de Deus nesses últimos momentos da história, a não ser receber azeite em dobro. Não tem uma outra alternativa. Vamos ser pegos de surpresa, como na parábola das virgens. Não é para ser melhor do que os outros. Não. O problema do pecado nos iguala a todos. Nos iguala. O pecado nos deixa no mesmo lugar. Todos carecendo da graça de Cristo. Mas azeite em dobro porque a gente precisa. A gente vai precisar. Nós temos precisado. Às vezes, como igreja, a gente tem que lidar com algumas situações que a gente fala: meu Deus, me orienta. Está ficando difícil demais cuidar das coisas do reino. Está ficando difícil demais de você cuidar das coisas da sua família, ou não está? Ou não está? Então você precisa de azeite em dobro. Não apenas para você mesmo, mas nesse momento mais escuro da história, é a única alternativa para a gente conseguir amar também. Porque amar na geração do ódio só com poder sobrenatural. A geração do ódio. Você bota um comentário no Facebook, pode olhar depois de 3 horas que tem 40 lá lhe esculhambando. Pode ser a opinião que você quiser. Vai lá checar depois, que você vai ver o que vai acontecer. É a geração do ódio. Como você ama nesse momento? Para amar, tem que ter poder, tem que ter a vida de Cristo. Porque nós fomos chamados para amar o mundo nesse momento. Para um tempo como esse nós fomos chamados. Sem poder, não dá. Eu estou falando para você, eu não consigo. Talvez eu esteja falando até besteira que você consiga, né? Você seja muito forte, eu não consigo. Tem que ser coisa que não está em mim. Tem que ser coisa fora de mim. É o azeite em dobro. Em que momento do casamento você está com Cristo? O que é que você vai fazer diante disso? Precisa de intimidade, né? Se trancar nas bodas. Lá no quarto onde Ele está agora, no Santíssimo. Tem que entrar lá para ter intimidade com Ele. A experiência da intimidade está lá no Santíssimo. Onde Ele está. Talvez você nem noivou ainda. Vamos noivar, vamos conhecer. Casa com Cristo é bom. É bom. Ele foi preparar um lugar para você e está voltando. Para levar a gente para as mansões celestiais. Se de fato você quer tomar uma decisão nessa manhã, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria que você se levantasse e dissesse: alguma coisa eu tenho que fazer.
Eu quero azeite em dobro, eu quero noivado, eu quero casamento e eu quero intimidade com Cristo. Enquanto a equipe de louvor vai fazer essa última oração cantada, mais uma vez, pedindo pelo Espírito Santo. É isso, esse foi o recado de Deus para você nessa manhã. Que possamos ceder a nossa vontade e entender que não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. Precisamos. Que Deus nos abençoe nessa manhã.